Olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas! Eu sou Isaías Nascimento, sou voluntário da Associação Vive Deixe Viver aqui em São Paulo e eu atuo na Pediatria da Santa Casa. Hoje nós preparamos mais uma domingueira incrível, tá cheia de histórias feitas com o coração para poder compartilhar com você. Então vamos lá, se prepara porque a gente vai chamar agora a Domingueira de Novembro, cheia de histórias para você. Bora lá! Oi, eu sou Cici Antunes, eu sou contadora de histórias no Hospital das Clínicas, no ICR, e hoje eu vou contar uma história que criamos especialmente para este evento, que se chama Pedaços de Saudade, do Oiapoque ao Chuí. O texto é de Emir Santos Macedo. Queria ter asas para voar do Oiapoque, no Amapá, divisa com a Guiana Francesa, ao Chuí, no Rio Grande do Sul, ao lado do Uruguai. Voaria baixo, pelo litoral, sentindo no rosto o vento trazendo as ondas do Atlântico aos espelhos das águas na praia. Queria ver cada pedacinho do Brasil de tantas belezas, do nosso povo do norte, do nordeste, do centro e do sul, de costumes, culinárias, música e arte tão diversos. Todavia, todos iguais nos imensos corações que pulsam de amor por nossa pátria. Trazer as lembranças dos nossos povos originários do Amazonas, preservando a exuberante natureza com a última reserva de oxigênio do planeta Terra. Assistir o espetáculo sem igual da Pororoca. Assistir o espetáculo sem igual da Pororoca no encontro das águas do Rio Amazonas com o imenso mar. Chegar à Fortaleza, ouvir os jangadeiros pescadores resistindo aos navios negreiros cantando. No Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não, 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 no Ceará não tem disso não. Comer uma lagosta com suco de caju, acompanhar os nordestinos festejando o Bumba Meu Boi e ouvir Luiz Gonzaga, o rei do Baião, cantando Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E parar em Salvador para provar a muqueca de camarão e o acarajé com as baianas de saias rodadas, criando a alta culinária afro-brasileira. Não resistiria a desviar meu voo para Minas Gerais, passar por Ouro Preto, Congonhas e ver o mais belo horizonte sobre a Serra do Curral. Seguir para o Espírito Santo, de Guarapari, e alcançar a bela capital da Vitória. Um pulinho para chegar no Rio de Janeiro e emocionar-me com a banda de Ipanema no carnaval cantando Pixinguinha, hino nacional popular do Brasil. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E meu coração, continuando a bater forte ao passar por São Paulo. Nossa, que cidade grande e pujante, criada pelo poeta José de Anchieta.
daqui do alto, ouço os demônios da garoa cantando o trem das 11 de Adoniran Barbosa. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Sim, não pode ser. Seguiria para o Paraná, da moderna Curitiba, de encantamento das cataratas do Iguaçu, uma das maravilhas da natureza, e passar pela bela e Santa Catarina, da Ilha dos Irmãos Indígenas de Florianópolis, e das suas 1000 receitas deliciosas com generosas ostras. Para, afinal, chegar ao Rio Grande do Sul, que os pioneiros deveriam ter chamado de Grandes Lagos do Sul, da Lagoa dos Patos e da Mirim, que rivalizam a beleza dos mares verdes do Sul. Comer um churrasco nos Pampas, me deu água na boca. Ai, ai. Antes de chegar ao nosso destino, na pequenina cidade de Chuí, banhada pelo rio Chuí de águas cristalinas, e nos despedirmos de nossa viagem, onde em cada lugar eu deixei um pedacinho do meu coração. Eu sou Morena, e nessa domingueira em que vão ser contadas histórias de todos os cantos do Brasil, eu vou contar um pouquinho sobre a minha querida Taretuba, que é um cantinho aqui de Paraty, no sul do estado do Rio de Janeiro. Taretuba tem uma praia linda, calminha, que é cercada de tudo que é lado por morros verdinhos cobertos de Mata Atlântica. Taretuba é tão bonito que já foi cenário de vários filmes e até uma novela. Vocês lembram da novela Mulheres de Areia, que tinha aquele personagem Tonho da Lua? Pois a novela foi gravada todinha aqui. Vocês sabem o que quer dizer Taretuba? Em linguagem indígena, quer dizer muitas conchas que eram encontradas em sua clara faixa de areia banhada pelo mar. Vem do mar o principal sustento das famílias caiçaras tradicionais, que é a pesca. Os pescadores amam o que eles fazem e pescam com muito amor e sabedoria, uma pesca puramente artesanal. E esse saber é passado de pai para filho, de geração em geração, e continua vivo até hoje na comunidade pesqueira da região. Sabe, tem dias que eu acordo de manhã bem cedinho, antes do sol raiar, e quando eu olho pela janela, eu vejo que os pescadores já estão no mar, remando suas canoas e largando suas redes de pesca. Para o pescador, o mar nunca é o mesmo. Cada maré, cada dia é um novo desafio. Mas é também no mar que eles se divertem com suas famílias. Como dizem os pescadores da região, o mar é tudo. Para se distrair, as famílias caiçaras tocam, cantam, dançam a ciranda, a xiba e outras miudezas. Eles dançam para comemorar a boa pesca e a boa colheita. Pé, 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 olha a mão na mão na mão. Roda, minha gente, é caranguejo no salão, é tão bom. Quem já ouviu falar da ciranda de Taretuba? Pois é uma festa colorida, animada, puxada pelo ritmo do pandeiro, da caixa e da viola caipira. As mulheres usam uma saia de chita bem colorida e uma bela flor no cabelo. Os homens, um chapéu de palha, um lenço amarrado no pescoço e tamancos para marcar o ritmo da dança.
Essas músicas folclóricas são feitas pelos próprios taritubenses, dessa e de gerações anteriores. A ciranda vai muito além da dança. Ela é a cultura viva, ela é a herança dos ancestrais. Ela é herdeira de povos indígenas, africanos e portugueses. Realmente, se você vier à região, vai ver que tem várias aldeias indígenas e comunidades quilombolas que podem ser visitadas. A ciranda é tocada em várias festas ao longo do ano em Itarituba, mas a festa principal onde se toca a ciranda é a festa da padroeira Santa Cruz. Vem gente de tudo que é canto para participar e é impossível ficar parado quando a música começa. Afinal de contas, o povo que festeja junto também luta junto por seus direitos, seus territórios e pelo respeito às tradições do povo caiçara. E você? Que tal vir conhecer um pouquinho mais de perto a cultura caiçara? Que coisa boa demais! Eu imagino que você está aí com seu coração super alegre, né? Nós aqui também estamos, mas ainda não acabou. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para que você possa ser notificado nas próximas domingueiras. E ainda mais, não esquece de deixar o seu comentário e nas hashtags Domingo da Viva e Domingueira Viva. Tá só começando. Prepara o seu coração. Bora para mais histórias. Vamos lá! Olá, minha gente. Eu sou Carminha Moraes, de Recife, da Viva e Deixe Viver. Atuo no Hospital Maria Lucinda. Vou contar para vocês a burrinha manhosa de Socorro Miranda, recifense igual a gente, e com ilustração de André Neves, recifense igual a gente. Vamos lá? Tudo começou numa semana pré-carnavalesca e numa loja de fantasias. A dona da loja tinha muitas fantasias e tinha uma fantasia de burrinha que estava lá num canto, na vitrine, ninguém olhava para ela. Ninguém não, porque Zequinha, um engraxate que trabalhava ali bem pertinho, todos os dias ia lá e estava apaixonado por ela. As outras crianças queriam as fantasias de sempre. Pirata, colombina, e ele só pensava na burrinha. Minha gente, chegou o sábado de Zé Pereira e a burrinha continuava lá. A dona da loja já ia fechar a loja. Quando chegou lá, Zequinha esbaforido, dona, posso ficar com a burrinha? A mulher olhou para ele com aquela roupinha humilde e disse, você tem dinheiro, menino? Você pode pagar? E ele disse, tenho, eu trouxe todo o dinheiro que ganhei hoje. A mulher disse, não importa, a burrinha é sua, o menino. Na mesma hora, vestiu a roupa de burrinha e saiu. No meio da rua, ele já encontrou um trio elétrico carregando um bloco. Foi logo chegando perto. Posso entrar, moço? O segurança, não, você não é do bloco. O menino ficou triste, muito triste, mas continuou andando e lá vinha na frente, passou assim ele passou na frente de um clube que estava tendo um baile de carnaval com concurso de fantasia. Ele foi logo chegando perto. Moço, posso entrar? O segurança disse, não, você não é sócio do clube? Tem dinheiro para pagar o ingresso? Não, moço, gastei meu dinheiro todinho com essa linda fantasia, não é linda? E o homem disse, saia, menino, não tenho tempo para conversa fiada. Zequinha ficou mais triste do que estava antes e foi andando. Foi aí que seus olhos brilharam. Lá vinha o maracatu nação e depois o maracatu rural. E ele começou a frevar
Ali ele podia frevar, pegou a sombrinha de um menino e frevou à vontade. E quando ele foi andando, lá vinha um bloco só de burrinhas, minha gente. Ali ele estava em casa, ele e sua burrinha. Então ele cantou a música da burrinha. Lá vem a burrinha, burrinha manhosa, de noite é poesia, de dia é dengosa. Lá vem a burrinha nas ladeiras de Olinda, e a burrinha passou por aqui. Foi assim que Zequinha descobriu que lá nas ladeiras de Olinda, todos podem brincar sem medo de ser excluído. A burrinha manhosa, de Socorro Miranda. Olá, meu nome é João, sou voluntário do Viva e Deixe Viver, atuo no Hospital Aliança em Salvador. Imagino que a maior parte de vocês conheçam a história da Chapeuzinho Vermelho. Mas o que vocês não sabem, talvez, é que Palmira descobriu que a Chapeuzinho veio em Salvador e conheceu o Pelourinho e contou essa história maravilhosa. E a gente vai fazer uma adaptação e contar um pouco dessa história para vocês. Então, vamos falar sobre a vinda de Chapeuzinho no Pelô. Essa história acontece um pouco depois da história original da Chapeuzinho, né? Então, toda aquela confusão com o Lobo Mau, com a Chapeuzinho, a vovó, o caçador. Depois de tudo aquilo resolvido, a Chapeuzinho entendeu que precisava de umas férias. E ela, junto com a mãe dela, resolveram vir para Salvador, na Bahia. Inverno na Europa, muito frio, muita neve, nada melhor do que tomar banho de mar e comer as comidas gostosas baianas aqui de Salvador. Nesse processo, elas já conheciam, já tinham ouvido falar do Brasil, conheciam Salvador, elas já tinham conhecido a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo, Narizinho, Pedrinho, já falavam até português. Então ficou tudo muito fácil e eles se organizaram, arrumaram as malas e se prepararam para vir para Salvador. O que elas não sabiam? O Lobo Mau, ele tinha um primo. Esse primo ele chama o Dom Lobão. Dom Lobão também estava atrás da Chapeuzinho e estava atrás da vovozinha. E ele também descobriu que eles estavam vindo para Salvador e se preparou para correr atrás do Chapeuzinho, da vovó e da mamãe da Chapeuzinho aqui em Salvador. Então ele conseguiu se organizar, entrou dentro de uma mala e entrou no avião junto com o Chapeuzinho, a vovó e a mamãe. Foi um voo tranquilo, chegaram em Salvador, na Bahia, começaram a conhecer a praia, foram em Itapuã, foram na Praia da Barra, estavam ali felizes, quando a vovó começa a ficar doente de novo. Mais uma vez, a vovó fica dodói, fica doentinha e precisa ficar em casa enquanto a Chapeuzinho vai ajudar a resolver as situações. Mas a Chapeuzinho estava de férias. Naquele momento ela pensa, poxa, eu também tenho que conhecer alguma coisa, tenho que aproveitar. E a Chapeuzinho resolve ir conhecer o Pelourinho, que ela já tinha ouvido coisas maravilhosas dessa situação. Então a Chapeuzinho pega um ônibus e vai para o Pelourinho, só que ela não sabia que o Dom Lobão estava ali atrás dela e sabia para onde ela estava indo e estava escondido, disfarçado, indo atrás, esperando só o momento certo de ir lá e pegar a Chapeuzinho. O Dom Lobão usava um chapéu, usava um óculos e estava completamente disfarçado para não ser reconhecido e ele conseguiu acompanhar a Chapeuzinho até o Pelourinho. Lá no Pelourinho, a Chapeuzinho passeou, ficou maravilhada com aquelas construções históricas, as ladeiras subindo e descendo, aquela calçada de ladrilhos, passeou para um lado, passeou para o outro, viu as igrejas, viu a casa de Jorge Amado, ficou maravilhosa com toda a situação e para na frente de uma roda de capoeira. Ela nunca tinha visto aquilo não existia na França, ouviu o som do brimbal, as músicas cantando, todo o jogo da capoeira e de repente ela encontra um rapaz ali, o seu Zé Capoeira, que era um menino que sabia jogar capoeira mais ou menos da idade de Chapeuzinho. Zé Capoeira, um garoto baiano muito esperto, percebeu que havia alguma coisa estranha com aquele ser, aquele homem que estava atrás da Chapeuzinho, que era o Dom Lobão, mas ninguém ainda sabia que era ele. Então ele ficou ali esperto e percebeu, olha, vou ter que ajudar essa garota, vou atrás dela e vou entender o que está acontecendo. Então, depois da roda de capoeira, a Chapeuzinho sentiu um pouquinho de fome, andando ali pelo Pelourinho, ela encontrou o quê? Uma baiana de acarajé. Então ali ela pediu um bolinho, pediu um acarajé, pediu vatapá, pediu com camarão. Ela não foi atrás da pimenta, que ela não é besta nem nada. Comeu o acarajé, achou uma delícia aquele bolinho e seguiu em frente. O Dom Lobão, que estava morrendo de fome, ele foi atrás da Chapeuzinho e foi atrás também do acarajé. O Zé Capoeira, que já estava ligado, que tinha alguma coisa estranha acontecendo, falou, eu vou pegar esse cara. Encontrou um acarajé para o Dom Lobão, mas encheu de pimenta. E o Dom Lobão sentiu aquele ardor, teve que
mergulhar numa fonte de água e beber toda a fonte de água para tentar aliviar um ardor, mas ele já ficou esperto, ele percebeu que tinha ali alguém que estava ligado no que estava acontecendo e que estava sabendo que alguma coisa estava estranha. A Chapeuzinho, depois de provar o acarajé, ainda ficou com um pouco de fome, sentou, comeu um caruru, olhou para o lado, esperou o sol aliviar um pouquinho. Depois, quando estava ali, a tarde já estava um pouquinho mais fresca, voltou a passear e ela se deu logo de frente com a banda de Dá, subindo e descendo as ladeiras do Pelourinho, ouvindo todas as músicas, os batuques. Ela ficou muito impressionada, subia, descia, ao som dali de toda a percussão. Mas, de repente, algum grito aconteceu na multidão. Ela olhou para trás e viu que o Dom Lobão, no meio da confusão, tinha perdido o disfarce e as pessoas perceberam que, na verdade, era um grande lobo. A Chapeuzinho logo percebeu que tinha alguma coisa a ver com o lobo mau. Soltou um grito também e saiu correndo. O Zé Capoeira, que estava ali na região, logo percebeu e foi atrás. O Dom Lobão chegou perto, encurralou a Chapeuzinho num muro, mas o Zé Capoeira chegou, deu um golpe para um lado, um golpe para o outro e derrubou o Dom Lobão. Mas a Chapeuzinho, ela não é besta nem nada, né? Ela falou, tirou o Zé Capoeira do lado e falou: deixe que eu resolvo isso. O lobo disse em um português meio arrastado: eu queria te devorar porque eu estava com muita fome. A Chapeuzinho, que já sabia se virar, falou para o Zé Capoeira: segure ele que nós vamos resolver essa situação. E gerou um clima de suspense, um clima de tensão. O que será que vai acontecer agora? A Chapeuzinho pega o Dom Lobão e fala: se é fome que você tem, a gente vai resolver esse problema. E leva o Dom Lobão para um daqueles restaurantes, coma o que puder. O Dom Lobão pediu 350 pratos diferentes e se deliciou com todas as comidas que tinham deliciosas naquele restaurante. Então o Dom Lobão comeu uma muqueca de peixe, comeu muqueca de camarão, vatapá, caruru, sarapatel, xinxim de galinha e ainda pediu sobremesa. Ambrosia, cocada, doce de banana, bolinho de estudante e 2 grandes jarras de água de coco. Barriga chegou a estufar e ele ficou ali de bom humor, conversando. Depois que empanturrado, não aguentava mais nada, ele disse: poxa, se eu soubesse que essas comidas eram tão gostosas, eu nem tinha pensado em devorar essa menina. E o Dom Lobão ficou arrependido, ficou envergonhado de ter perseguido a Chapeuzinho por toda aquela questão, toda aquela confusão, né? E prometeu que nunca mais ia tentar devorá-la. Zé Capoeira sugeriu que o lobo poderia mudar de vida e ele aceitou a sugestão. A Chapeuzinho voltou para casa com a vovó doente, levando quitutes, docinhos, comidinhas gostosas para ajudar a vovó a se recuperar. A vovó ficou boa, elas aproveitaram o resto das férias em Salvador, na Bahia, e voltaram felizes e satisfeitas para a França, que é o lugar onde elas moram. E o Dom Lobão? O Dom Lobão foi por aqui. Morou em Itapuã, encontrou um lugar para viver lá, conheceu pessoas que davam comida para ele todos os dias e nunca mais ele perseguiu criancinhas. E esse é o fim da história do livro Chapeuzinho no Pelô, livro escrito pela Palmira Heine, ilustrada pelo Thiago Sansu, publicado em 2018 na Calibre. Espero que vocês tenham gostado como a gente gostou. Olá, eu sou Madu Oliveira e sou contadora de histórias da Associação Viva e Deixe Viver Porto Alegre. Eu vou contar a história do Negrinho do Pastoreio. Essa história, que é uma lenda, é uma das lendas mais lindas e mais conhecidas do Rio Grande do Sul. Antes de iniciar a contar, acho muito importante nós homenagearmos 3 grandes escritores gaúchos. O Negrinho do Pastoreio, essa adaptação foi feita por Luiz Coronel. Luiz Coronel, um publicitário e escritor gaúcho. Ele diz, o Érico Veríssimo diz do Negrinho do Pastoreio: o Negrinho do Pastoreio é a mais bela lenda do Brasil. Baseado na versão da lenda segundo Simões Lopes Neto. Simões Lopes Neto dispensa comentários porque é um dos grandes escritores e contadores de causos de Pelotas, Rio Grande do Sul. Vamos lá? Era uma vez, noutras eras, um estanceiro avarento. Para o mal não tinha espera, amava causar tormentos. Era uma vez um negrinho de riso, cor do luar, vagava sempre sozinho pelo campo a pastorear. Ao seu destino daninho veio um milagre salvar. Não tinha nome o negrinho, nem padrinho muito embora, escolhesse por madrinha a Virgem Nossa Senhora.
Certa feita o fazendeiro atou carreira no pago, desafiando seu lindeiro. Carreira de tiro largo! Eram os dois parelheiros mais velozes que os raios. No lombo dos 7 léguas monta o negrinho em pelo. Corta ventos, não dá tréguas, soltando veloz o novelo. Vinham os fletes velozes correndo emparelhados. Era empate. Há muitas vozes, mas de modo inesperado se empina o baio e atrozes castigos guardam os fardos. Foram 1000 onças perdidas, perdidas assim de repente. Que o negrinho pague a dívida numa surra de rebenques. Num palanque o negrinho é atado pelos pulsos e põe-se a rezar baixinho para abafar os soluços. Riscam seu corpo franzino os 30 lanhos injustos. 30 dias e 30 noites vais pastorear a tropilha, pois não bastava o açoite a que o negrinho resistira. O negrinho do pastoreio tem a tropa na coxilha, é uma tropa bem parelha, 30 cavalos tordilhos. Em noite de lua cheia, perde-se a tropa sem trilhas. O sono venceu a vigília e o graxaim, para dar fuga, rompeu do pulso a presilha ante as arentas corujas. O negrinho abre a cancela em busca da tropa extraviada, leva consigo uma vela do altar da Virgem Sagrada. Os pingos de cera revelam 1000 faróis na madrugada. Cada pingo é lamparina, e nessa noite encantada, o caminho se ilumina ao negrinho em sua jornada. Tão logo a tropa regressa, o filho mau do estancieiro, toda a tropilha dispersa, sua índole perversa não tinha rédeas nem freios. Que desta vez o castigo seja então definitivo, para que aprendam comigo quanto sou punitivo. Muito apanhou o negrinho numa noite de aguaceiros. Era apenas um menino palanqueado no terreiro. Desfaleceu, repentino, num suspiro derradeiro. Ante nuvens tumultuadas e trovões no céu inteiro, o negrinho foi jogado no fundo de um formigueiro. Teve o Senhor dos Campos 3 noites de pesadelo. Aos gritos de puro espanto via corvos no arvoredo e todos os seus bens sumidos no fundo do formigueiro. Saiu pela noite escura por matos, bretes, potreiros, em desesperada procura do negrinho e formigueiro. De arrependido ele chora e se detém no caminho, pois lá estava o negrinho ao lado de Nossa Senhora. Montou no baio sorrindo, com a tropa foi-se embora. Mascates e carreteiros espalharam a notícia. O negrinho do pastoreio galopa pelas planícies. Hoje em campos e ruelas, nos ranchos mais escondidos, acende-se cotos de velas por objetos perdidos. E o negrinho os recupera, atento a todos os pedidos. Toda essa luz das promessas, tão logo o dia definha, leva o negrinho sem pressa ao colo de sua madrinha. O que faz a Virgem Santa com a luz ao recebê-las? Algumas apaga, entre tantas, outras transforma em estrelas. Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se. Crocovid-19, Moléstia Futebol Clube e Dr. Emílio Ribas são alguns dos personagens que você encontra no livro Viva Futebol Clube, versão coronavírus. Nele você se diverte enquanto aprende a importância de fazer higiene das mãos. Vem conferir! Oi, gente, me chamo Valéria, estou aqui nessa domingueira de novembro, sou contadora de história do projeto Vive e Deixe Viver, em Santos, no Hospital Guilherme Álvaro.
Meu tema de hoje é do Iapoque ao Chuí. Todos já ouviram falar, né, essa expressão, o Iapoque ao Chuí. O Iapoque no norte do nosso país e Chuí, uma cidade no Rio Grande do Sul. Mas será que o Iapoque é só uma cidade? Existe também um rio chamado Oiapoque, que fica lá no estado do Amapá. E a história que vou contar é sobre a origem deste rio. Você sabe como surgiu o rio Oiapoque? Isso data de... Essa história vem de muito, muito tempo. Ele surgiu, a história veio de uma índiazinha que habitava lá no norte do nosso país, no Amapá. Nessa época, há muitos anos, muito, muito longínquo, a fome e a doença avassalava toda a região. E lá existia Tarumã, uma índia que estava grávida. E ela decidiu abandonar a sua aldeia porque ela não queria ter seu filho naquelas condições. E ela se embrenhou mata dentro e foi procurar um lugar melhor para ter a sua criança. Andou dias até que, com a barriga muito pesada, ela não tinha mais condições. No meio da floresta, sozinha, ela foi se aventurar para ir descobrir um outro lugar. Quando estava no meio da floresta, depois de alguns dias, morta de fome, ela não conseguia mais andar com o peso da barriga. Ela parou e clamou para o Tupã: "Ó, Tupã, não tenho mais forças para andar e para procurar um lugar para viver melhor. Sei que então morrerei aqui com a minha criança no ventre." Tupã, lá de cima, olhando Tarumã, se apiedou daquela índiazinha e pegou e a transformou imediatamente numa cobra. Ela, como cobra, um pouco mais com força, se arrastou pela mata, levando o seu bebê. Ali andou alguns dias e encontrou um lugar maravilhoso, com águas límpidas, lugares para poder plantar, e pensou: "Nossa, aqui meu povo e eu iremos viver." E pensou em voltar logo. Ela era uma cobra, poderia mais ligeiramente voltar e avisar e trazer o seu povo para viver em condições melhores. Mas aí ela deu à luz a uma menina, que não nasceu uma cobra, nasceu uma menina linda. Ela pôs entre as suas dobras de cobra e voltou para sua aldeia, feliz. Chegando lá, nos seus parentes, com a sua família, não foi bem recebida. Tarumã ficou triste, mas ela se esqueceu que ela ainda tinha a forma de cobra. Os índios, quando viram aquela cobra enorme, falaram: "É a grande cobra." Não sei se vocês sabem, a nação indígena milênios tem horror à grande cobra. É um ser totalmente apavorante, cruel, que se alimenta de índios, pessoas e animais o tempo todo. Imediatamente, todos se uniram, os melhores guerreiros, pegaram seu arco e flecha e começaram a atirar em direção à grande cobra, a Tarumã, coitada. Não atingiram Tarumã por causa da sua pele de cobra de escamas, mas, infelizmente, a sua bebê não teve a mesma sorte. E uma flecha certeira acertou a pequena bebê. Tarumã, vendo aquilo, a sua dor foi imensa. Ela soltou um silvo atordoante de dor enorme. Os índios, quando ouviram, todos ficaram com medo e cada um foi para o lado. Imediatamente, Tarumã, com a sua dor, lhe brota várias águas dos seus olhos. Essas águas imensas preencheram o sulco do seu caminho de ida e volta da sua aldeia até onde ela teve a sua bebê. Esses sulcos cheios de água se transformaram num rio caudaloso, o rio Oiapoque. A grande cobra Tarumã se joga pelo rio e desaparece para sempre. Essa é a origem do rio Oiapoque, contado pela nação
dos povos Oiapins. E é isso. Olá, eu sou Florismar Gasparotto, voluntária da Associação Viva e Deixe Viver, Brasília. Eu quero compartilhar com vocês uma lenda local, a lenda do Lago Paranoá. É um texto que eu adaptei livremente de um texto escrito por Guido Mondin em 1963 e publicado no dia do aniversário de Brasília. Paranoá vivia só, na imensidão do Planalto, ora andando pelo cerrado, ora pela floresta densa. Jaci, a lua, vinha iluminá-lo, cobrindo seu corpo com seus tons prateados. Ela o amava. Paranoá, porém, parecia insensível e distante, porque, quando o curumim, o pajé o chamou e disse: "Você deve guardar teu amor, tua força e seus cuidados, o melhor da tua caça, para a bela que Tupã te destinou." Paranoá cresceu, ágil, esbelto, e tornou-se um magnífico guerreiro. Ele descendia dos tapuias, mas sua nação desaparecera, e ele permanecia só, à espera da sua prometida. Lembrava-se que o pajé lhe dissera que ela anunciaria sua vinda por ecos da floresta. Paranoá esperava, ora com o ouvido no chão, ora com o olhar estendido na planura, sem nunca perceber que, quando a sua solidão era grande, Jaci aparecia e o acompanhava, cobrindo com sua cor prateada. Certa tarde, a mata estremeceu. Os ruídos foram se avolumando, parecia que trovões tinham descido a terra e tudo entrava em convulsão. Os sons se multiplicavam, como se a floresta tombasse a golpes de muitos machados. "É ela! É ela!" exclamou Paranoá em alerta. Sim, era ela. Uma figura alada, fulgurante e bela, mais bela que todas as mulheres de sorriso moreno que ele conhecera em sua tribo. A paixão aprisionada, durante a espera, transbordava agora em ímpetos incontroláveis. Ante o deslumbramento de Paranoá, a figura excelsa estendeu serenamente suas asas, como para acolhê-lo. "É você a anunciada do pajé?" perguntou Paranoá. "Sou. Vim para que você não viva mais só. Eu sou Brasília." Então Paranoá, tremendo de emoção, correu para abraçá-la. Jaci, entretanto, observava. Ela que o acompanhara e acalentara durante a solidão, embora conformada com sua indiferença, sofria agora ao perdê-lo para sempre. Quis despedir-se, e sua luz se refletiu nos olhos do guerreiro. Pela primeira vez, Paranoá deteve-se e percebeu a meiguice de Jaci e a tristeza suave da sua luz. Só então compreendeu que amava Jaci e hesitou. Ante essa vacilação, Tupã irritou-se e o condenou à imobilidade, convertendo-o num lago, sempre de braços abertos, mas sem nunca, jamais alcançar aquela por quem tanto esperara. Jaci desesperou-se
e, cheia de dor, escondeu-se atrás das nuvens. Tupã, ao ver o amor e a dor de Jaci, decidiu entregar a ela o espírito de Paranoá. Em noite de lua cheia, podemos ver um dos espetáculos mais bonitos de Brasília. É quando Jaci e o espírito de Paranoá vem visitar o corpo dele. A luz prateada de Jaci demora-se sobre a superfície do lago, como numa espécie de carícia, e também inunda toda Brasília. Assim, nossa história chega ao fim. Infelizmente, a nossa domingueira do mês de novembro está acabando. Mas não fica triste não. Não fica triste porque no mês que vem tem mais. Tem mais histórias, tem mais alegria, tem mais contadores de história fazendo um trabalho extraordinário, tá bom? Se acalma, se alegra e a gente se vê na próxima domingueira. Fiquem com Deus e até a próxima! Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta.